O Cruzeiro estaria interessado na contratação do atacante Luiz Araújo e também do meio-campista Matheus Gonçalves. Ambos os jogadores pertencem ao Flamengo. Essa informação foi divulgada em primeira mão pelo Flazoeiro e depois também foi comentada pelo paparazzo rubro-negro. Ambos são um dos principais setoristas do Flamengo na atualidade. E segundo eles, a ideia do Cruzeiro é ter uma troca de jogadores para que esta negociação vá para frente. Será? Será que isso realmente procede? A gente vai comentar sobre isso no conteúdo de hoje. Só que antes, família, eu tenho que pedir a cada torcedor cruzeirense que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. É feito de cruzeirense para cruzeirense. Agora vamos dar sequência às nossas informações. O paparazzo rubro-negro e o Flazoeiro trouxeram a informação de que o Cruzeiro teria interesse no Luiz Araújo e no Matheus Gonçalves. Isso aí, galera, não é segredo. Os dois jogadores realmente estão naquela lista de análise da Raposa. Só que o Flamengo não facilita mais negociações. Eles só venderam o Fabrício Bruno para o Cruzeiro porque o Fabrício forçou sua saída. E eles não vão facilitar a vida. E eles estão até citando a possibilidade de Wallace, volante do Cruzeiro, ser incluído nesta negociação, e também o Kaique Kenji, jogador das categorias de base da Raposa. Sinceramente, eu prefiro esperar uma informação mais concreta que venha de Minas Gerais. Uma informação principalmente se vier do jornalista Samuel Venâncio. Ah, Renato, por que você está falando isso? É simples. Eles estão trazendo essa informação, mas qual é a possibilidade disso acontecer? Na minha opinião, baixíssima. E outra, sempre é falado que o Cruzeiro vai buscar no mercado um atacante de beirada que seja novo e que seja fisicamente acima da média. Vocês acham que o Luiz Araújo é aquele atacante intenso dentro de campo? Eu tenho certeza que não. Eu acompanho os jogos do Flamengo, eu sei do que eu estou falando. O Luiz Araújo não é aquele cara correria, não é aquele cara que volta tanto para marcar. Não é o estilo que o Leonardo Jardim tem pedido para os nossos atacantes. Então, sinceramente, eu prefiro esperar uma informação mais segura antes de criar expectativas sobre esta situação. E eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do paparazzo rubro-negro para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Antes, família, deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Agora confira as falas do paparazzo rubro-negro. É muito importante a gente trazer aqui essa notícia do mercado da bola. O Guilherme Flazoeiro trouxe ontem que o dono do Cruzeiro, tiveram vários perfis trazendo, né? Eu peguei no Guilherme, que é meu amigo, costumo acompanhar. O dono do Cruzeiro quer 2 jogadores do Flamengo. Eu apurei sobre isso, tá? Que o Pedrinho Lourenço conversou com o José Boto antes da partida contra o Cruzeiro e falou sobre o interesse em contratar Matheus Gonçalves e Luiz Araújo na próxima janela de transferências. A ideia do mandatário da equipe mineira é negociar uma troca por 2 jogadores do Cruzeiro que não tiveram os nomes revelados pelo Guilherme. Eu entrei em contato também com algumas fontes ligadas ao Cruzeiro que me passaram que um dos jogadores é o Wallace. Tá? Um dos jogadores é o Wallace, volante que já interessou o Flamengo, que era da Udinese, Grêmio, ele já interessou o Flamengo. Então o Cruzeiro tenta trocar o Wallace e mais um. Na internet também falaram sobre o Wallace e Kaique Kenji, que é um atacante artilheiro do Sub-20 do Cruzeiro, que é filho de um famoso lateral de seleção brasileira, do Kleber. Então o Kaique Kenji seria esse jogador que eles tentariam trocar. O Wallace e Kaique Kenji mais um valor, uma possibilidade do Cruzeiro envolver cifras ou outros jogadores no negócio. Tá? Então é uma possibilidade. Eles querem Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. Cara, e eu procurei saber com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me falou, não dê importância para isso. Não dê importância para isso. Ou seja, não há interesse nosso em negociar Luiz Araújo e Matheus Gonçalves pelos jogadores que eles estão oferecendo. Então, o Flamengo até aceitaria o negócio, tá? Pelo que eu senti, o Flamengo até aceitaria. Ele não desmente a informação da conversa que teve um dirigente do Flamengo pelo que me passaram. Essa pessoa que me passou não desmentiu a conversa do Boto com o Pedrinho, mas ela fala que o Flamengo não tem interesse nos jogadores ofertados pelo Cruzeiro. E que é para não dar muita importância a isso, porque não é uma situação interessante. Então, se o Wallace
e o Kaique Kendi, que seriam jogadores que o Cruzeiro estaria oferecendo por Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, não são interessantes para o Flamengo, acho que a gente também, cara, eu vou falar uma coisa, o Luiz Araújo joga demais, pode não estar vivendo a sua melhor fase, já teve uma boa fase no começo do ano, o Matheus Gonçalves ainda tem muito a mostrar, eu sinceramente não trocaria, não venderia, eu acho que são dois jogadores que o Felipe precisa utilizar, o Matheus inclusive tem que ter oportunidade. Eu acho que é uma situação importante da gente falar que o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves hoje eu acho que merecem ficar no Flamengo, tem que ficar no Flamengo. Pelo menos o Luiz, cara, o Luiz já mostrou, né, ser importantíssimo, já fez gol decisivo na Supercopa, já teve grandes partidas pelo Flamengo. O Luiz Araújo, eu acho que não vai negociar. O Matheus Gonçalves merece a oportunidade. Eu acho que é uma situação aí para ser avaliada com carinho, porque esses caras reforçam absurdamente qualquer time que eles forem, principalmente o Cruzeiro, que já tem um elenco bom. Olha. E se liga, família, o Cruzeiro abriu conversas para renovar o contrato do ídolo do volante Lucas Romero. O jogador, para quem não sabe, tem contrato se encerrando agora no mês de dezembro e que recentemente recebeu até mesmo uma chegada mais forte do Tigres do México e também de uma equipe da MLS que não foi divulgada. Sobre o Tigres, sabemos que é uma das principais equipes do futebol mexicano nos últimos anos, protagonista de tudo que acontece por lá, disputa campeonato mundial com frequência, então sabemos da força do Tigres lá no México. Porém, o ídolo, o volante Lucas Romero, optou por não abrir negociações com o Tigres, dando prioridade à sua renovação de contrato com o Cruzeiro. Há mais de um mês eu já venho alertando aqui para que o Cruzeiro não espere chegar no mês 6 e que tenha a possibilidade do Romero assinar um pré-contrato, que já renove o contrato do Romero agora, que já comece essas negociações agora. E agora sim é oficial, Cruzeiro abriu conversas para a renovação de contrato do jogador, ainda está em estágio inicial, então deve demorar talvez mais algumas semanas, mas pelo menos o Cruzeiro já abriu conversas. Romero é extremamente importante, identificado com o torcedor e esse sim, merece um contrato longo e merece um salário alto. O cara, para receber um salário alto no Cruzeiro, tem que merecer. E o Lucas Romero merece tudo e todo o carinho que o torcedor cruzeirense tem com ele. E olha só, família, antes de encerrarmos aqui o nosso conteúdo, eu vou colocar na tela para vocês as falas do jornalista Jorge Nicola, que divulgou por meio do seu canal do YouTube que o Cruzeiro pretende uma grande contratação no meio desta temporada, ainda mais depois da saída do atacante Dudu. Mas lembrando a vocês, eu não espero que o Cruzeiro vá contratar um jogador nos padrões do Dudu, que é um jogador mais de idade e é um jogador que já tem um tempo sem atingir o alto nível aqui no futebol brasileiro. A não ser que o Alexandre Matos seja besta, né? Que não é possível contratar outro jogador com alta idade e com salário alto, não dá. Alexandre Matos tem que ser cobrado. O Cruzeiro vai pagar mais de 15 milhões de reais só na multa rescisória do Dudu. Então o alvo do Cruzeiro no mercado do meio do ano deve ser um jogador que tenha uma idade menor, que esteja no seu auge físico e que consiga entregar dentro de campo muita intensidade. É esse o atacante que o Cruzeiro vai buscar no mercado. Além do atacante, o lateral esquerdo que o Cruzeiro também vai buscar tem que ter essas características. Acreditamos que, se não houver muitas saídas, o Cruzeiro deve ter pelo menos mais 2 contratações para as beiradas do campo e mais uma na lateral esquerda. Se alguém chegar a sair, talvez o Cruzeiro tenha que ir no mercado em busca de outro jogador. Mas por enquanto a necessidade do Cruzeiro é de um lateral esquerdo e 2 atacantes de beirada. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o que o Jorge Nicola falou sobre essa situação. O Cruzeiro que decidiu que vai contratar pelo menos um grande jogador, especialmente depois da saída do Dudu. A ideia é utilizar a folga com a saída do atleta na folha salarial para investir pesado num nome de peso. Queria registrar 2 jogadores que agradam demais ao dono da SAF do clube, Everton Ribeiro e também Arrascaeta, jogadores que já estiveram no Cruzeiro e hoje têm situações distintas em seus clubes. O Everton Ribeiro tem contrato no Bahia até dezembro, ou seja, a partir de julho já pode assinar um pré-contrato. O Arrascaeta tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 26, vai poder assinar esse pré-contrato a partir da metade do ano que vem.
Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, já disse em algumas entrevistas que é absolutamente fã do Arrascaeta. E se o Flamengo continuar tendo dificuldade na extensão e prorrogação do contrato, dá para cravar que o Cruzeiro no ano que vem vai trabalhar para a contratação do Arrascaeta. Não dá para imaginá-lo sendo contratado antes do fim do vínculo, até porque o Flamengo não vai topar negociar o jogador, que é um craque com qualquer rival do futebol brasileiro. Sobre Everton Ribeiro, o Bahia também já deixou claro que não topa negociá-lo antes do fim do vínculo. Inclusive, o Bahia deve propor nas próximas semanas uma extensão do contrato, mas aí o Cruzeiro pode oferecer mais e ficar com o jogador. O Pedrinho BH, que também havia prometido ao Leonardo Jardim pelo menos 3 ou 4 reforços para a janela da metade do ano. A ideia é recuperar e recompor o elenco de acordo com as necessidades identificadas pelo treinador português, que aos pouquinhos tem colocado, imprimido suas digitais e tem feito também o Cruzeiro melhorar. Só para completar, se você duvida da capacidade financeira do Pedrinho BH, é importante lembrar que a folha salarial do Cruzeiro, quando ele compra o clube, era de apenas 7 milhões de reais. Hoje o Cruzeiro já gasta na casa dos 20 milhões de reais por mês. Foram mais de 250 milhões de reais investidos em contratações de atletas. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!